Olá, professores, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui novamente com a formação da TPC dos anos iniciais. Hoje vamos falar um pouquinho sobre gestão de sala de aula. Como essa formação terá desdobramentos, né, nós vamos iniciar com a parte 1 hoje. Então, para quem não sabe, eu sou a professora Nilce, PCNP, e dos anos iniciais, e apresento aqui as minhas colegas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rita, PCNP de anos iniciais, e vou passar a palavra para a minha colega Vera. Olá, professores. Estou como PCNP da Educação Especial, fazendo parte dos anos iniciais também. Passo a palavra para minha colega Carla. Olá, professores. Eu sou a Carla, mais nova integrante dos PCNPs dos anos iniciais. Então, sejam todos bem-vindos para mais um encontro, tá bom? Vamos fechar a nossa câmera para uma melhor conexão. Bom, apresentando aqui os objetivos da nossa pauta de hoje, refletir sobre a gestão do espaço, do tempo e das aprendizagens dos estudantes para viabilizar o acompanhamento dos que mais necessitam da presença do professor e, ao mesmo tempo, o trabalho autônomo dos demais. Refletir sobre as implicações do papel do professor no processo de ensino e aprendizagem e analisar modelos de organização de rotinas que utilizam diferentes modalidades organizativas. Tudo isso pensando no melhor trabalho aí de vocês para atender as nossas turmas, tá bom? Então vamos lá? Sugerimos esse livro, O Menino que Tinha Medo de Errar, que tem como autora Andréa Viviana Taubman, que nasceu em Buenos Aires, Argentina, e mora aqui no Brasil desde 1973. Ela é formada em Química, em tradução do espanhol. Ela é escritora, tradutora, palestrante e contadora de histórias, que conta com 14 livros publicados. Desses 14 livros, escolhemos O Menino que Tinha Medo de Errar, que aproxima os pequenos leitores de seus medos e angústias. Esse livro, ele aborda também as dificuldades causadas pelo perfeccionismo, de uma maneira lúdica. Espero que vocês gostem e apreciem o livro com os estudantes. Pedro vive preocupado com medo de errar. Prefere passar os dias sozinho, confinado em sua casa, aproveitar a companhia dos amigos, porque tem medo de fazer alguma coisa errada nas brincadeiras. A escola, então, é uma preocupação sem fim para ele. Mas, com a ajuda de uma fada, Pedro percebe que viver reprimido o impede de experimentar momentos incríveis. Essa é nossa sugestão, um livro muito lindo. Passo a palavra, Nilce. Muito bem, esse livro é muito bom mesmo, nós lemos e adoramos a história. Bom, gente, então com relação à gestão da sala de aula, que nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês, principalmente nesse momento, né, das aulas, desse período que nós vivenciamos remoto, né, e hoje no presencial, com tantos desafios, aliás, a gestão sempre está em pauta, né, e a gente precisa se atentar para isso, para que a gente tenha sucesso aí no nosso trabalho. Então, a gestão de sala de aula, gente, ela começa com as modalidades organizativas, né? O professor precisa conhecer um pouquinho sobre as modalidades organizativas para ter um bom desenvolvimento aí com o trabalho. Olhando aí para as necessidades de aprendizagens e também, não só nas aprendizagens dos nossos estudantes, mas também olhando para a afetividade, né? Fazendo com que esses estudantes acreditem na escola, né? Depositem aí crédito neles mesmos, no sentido que eles podem aprender, que todos têm condições de aprender, né? Dando esse espaço também para que ele possa estar desenvolvendo da melhor forma possível todo esse aprendizado na escola, olhando aí para o seu potencial, que todos nós temos o potencial aí, né, com relação às aprendizagens. Bom, precisamos também, enquanto professores,
né, que são tantos desafios com essa retomada toda, e mesmo com as dificuldades que essas crianças estão apresentando, nós precisamos também ter um pouco mais de tolerância, paciência, né, porque como os desafios são enormes, nós professores somos muito ansiosos, né, com relação a esse atendimento, né, com a parte aí do ensino e aprendizagem, que é o nosso papel, está desenvolvendo. Então, também ser tolerantes com essas famílias, né? Porque, infelizmente, nem todas as famílias, ou felizmente, né? Porque trabalhamos aí com as diferenças, né? Nem todas as famílias são iguais. Cada uma delas tem suas peculiaridades, e nós temos famílias aí que são distante, né, da vida escolar de seus filhos, e a gente precisa também ter um olhar diferenciado para que a gente possa atender esses meninos também, que precisam mais ainda da nossa ajuda, né, que são as famílias aí ausentes. E tentarmos fazer o nosso melhor, como vocês, né, todos nós temos feito o nosso melhor, mas a gente tentar adequar aí as necessidades deles com relação às aprendizagens, tentar motivá-los também para os estudos, que muitas vezes isso não é tão valorizado em suas famílias, né? Bom, e gerir uma sala de aula, gente, todo mundo sabe que não é tão simples assim. Parece, mas não é, né? Então, muitas vezes nós precisamos parar tudo, né, daquilo que a gente planejou, aquilo que vocês têm feito, né, que é a rotina semanal, aquilo que do próprio planejamento mesmo de vocês, para acontecer uma roda de conversa. Por quê? Para atender às vezes problemas específicos que surgem naquele momento. Muitas vezes a gente prepara uma aula maravilhosa, mas às vezes a gente tem que interromper fazendo uma roda de conversa para poder atender melhor aquelas necessidades que aparecem ali no momento, algum problema pontual que surge, infelizmente até mesmo às vezes desrespeito, né, não, com os colegas ou até mesmo com os próprios professores. Então a gente precisa ter aquele momento de conversa, de atenção, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver um bom trabalho na sala de aula, né? Então, esse momento é importante, essa roda de conversa. Bom, mas o que não pode acontecer, né, olhando para essa gestão de sala de aula, é a gente fazer disso o tempo todo, né? Toda hora, eu vou parar a minha aula, né, para fazer uma roda de conversa, para fazer, de repente, chamando a atenção de algumas coisas que não são tão importantes, porque se tudo a gente for chamar a atenção de todas as coisinhas, às vezes mínimas, o dia passa, o período da aula passa e a gente não desenvolve aquilo que a gente programou. Vocês sabem muito bem disso e daquilo que eu estou falando e daquilo que surge em sala de aula. É lógico que a gente tem que saber o momento da parada, o momento que a gente tem que estar, muitas vezes, infelizmente, está chamando a atenção, mas o que a gente não pode fazer disso uma prática o tempo inteiro, porque nós teremos prejuízo no nosso próprio desenvolvimento aí do planejamento em sala de aula, né? Então, a ideia é que a gente conheça todas as modalidades organizativas para que a gente possa desenvolver, né, e atender, né, todos os desafios que nós temos pela frente com relação à aprendizagem, e atender esses estudantes, principalmente aqueles que não confiam em si próprio, né, com relação à aprendizagem. Tá bom? Isso que é o importante. Por isso que nós estamos trazendo aqui para vocês sobre a gestão de sala de aula. Então, seguindo. Bom, a gente sabe muito bem que o tempo para nós, gente, né, não só nós, mas principalmente nós, professores, vamos dizer assim, é um desafio grande, porque a gente está sempre achando que o tempo não é o ideal, né, para a gente ensinar tudo aquilo que a gente precisa, né, ou tem pela frente para trabalhar com o nosso grupo de estudantes, que são as habilidades, aquilo que o currículo traz, né? Então, a gente está sempre assim, correndo, parece que a gente está sempre correndo atrás do tempo, né? Ou não deu tempo para desenvolver tudo. Então, a gente tem que estar priorizando mesmo, principalmente neste momento, né? Que a gente já trabalha com as habilidades essenciais, e até mesmo olhando para essa recuperação, né? Que todos estão fazendo esse trabalho de recuperação, primeiro que é o próprio programa, né? Da Secretaria, que é o Programa de Recuperação e
aprofundamento e temos projetos de recuperação aí. Então, a gente precisa priorizar essas habilidades, os objetos de conhecimento, para que a gente possa atender da melhor forma possível os nossos estudantes, principalmente dentro desse grupo, aqueles que mais necessitam, que estão ainda com mais defasagem. Então, por isso que a gente está trazendo isso para vocês e para a gente poder desenvolver, né, um trabalho aí com qualidade. E nesse trabalho, né, que a gente tem falado aí das modalidades organizativas, a gente traz também o que são essas modalidades organizativas. Por isso que a gente vai falar, cada uma de nós vamos estar discutindo um pouquinho aqui, apresentando aqui para vocês, que são com relação ao trabalho com projetos, atividades habituais de sequências, de situações e atividades independentes que coexistem aí e se articulam ao longo do ano escolar. Então, seguindo. Bom, agora eu acho que é a Carla, né, Carla? Isso mesmo. Então, pegando o gancho da Neuci, vamos falar um pouquinho da importância dessa organização da sala de aula, né? Então, que hoje em dia a gente ainda vê muitas salas ainda trabalhando na questão da organização, daquelas carteiras todas enfileiradas, né? Então, pensar nessa organização, ela é muito importante, né, para a gente poder avançar também pedagogicamente, né? Que essa mudança, porque os alunos conseguem se soltar, conseguem interagir, né? Então faz com que eles aprendam de uma forma mais prazerosa, né? Aí com isso faz com que o aprendizado ele se torne mais interativo e eficiente. E vale ressaltar que essa mudança, né, da conformação das cadeiras, ela deve ser feita de uma forma intencional. Ele tem que ter um sentido pedagógico, né? Então toda vez que há essa flexibilização desse espaço, tem que se pensar o que eu estou querendo, né, com isso, qual que é o meu objetivo para ter um melhor aproveitamento dessa aula. Então, sempre pensar em algo diferente, né, com dinâmicas, disposições, para eles poderem ter sucesso dessas atividades. Então, as carteiras, elas são os elementos mais visíveis, né? Essas carteiras, elas ficam enfileiradas e deixam o professor meio que centralizado, sendo que hoje a gente sabe que o professor, ele é o mediador, ele não é o detentor do saber, né? Então, se eles ficam em outras disposições, eles conseguem compartilhar com os colegas essas atividades, essas informações. Próximo. Então, aqui nós temos algumas sugestões, né, dessa organização de sala de aula. Nós temos as fileiras juntas, né, organizadas horizontalmente, onde todos os alunos eles ficam voltados para o professor, porém as cadeiras elas ficam unidas, porque dessa forma eles conseguem interagir entre si e o professor, criando um ambiente mais interativo para a aprendizagem, né, dos estudantes. Aí temos no formato em U, né, que permite a troca entre os estudantes, sem deixar de lado a interação do grupo com o professor. Além disso, ela é uma ótima alternativa para debate. Então, quando for fazer uma aula da qual a gente precisa fazer debates, esse formato ele é muito, né, ele acaba criando um ambiente mais acolhedor para isso, né? E o mediador, que é o expositor do conteúdo do professor. Aí temos em círculo, né, nesse modelo de organização de sala, essa aula deve ser utilizada quando o professor deseja ser o mediador da aprendizagem, né? Ele pode estar dentro ou fora do círculo. No primeiro caso, ele pode participar da atividade, no lado de fora ele pode estar como observador, né, avaliando o desenvolvimento da aula. Pode estar no formato de em grupo, que pode ser 4, 5 a 6, né, estudantes juntos. Essa organização do espaço da sala, ela permite que tenha um olhar de todos, o professor consiga caminhar entre os alunos, né, enquanto eles realizam as atividades, fazendo as interferências e dando as orientações necessárias, né, potencializando a atividade para cada grupo. E o trabalho em grupo ele é uma ótima ferramenta, né? Até o trabalho que a gente propõe na recuperação, né, que é o trabalho de agrupamento.
Então, também temos cadeiras voltadas para si, né, para os estudantes. Dessa maneira, o professor se torna um mero observador, né? A ideia é que os estudantes consigam se olhar, ouvir e debater, deixando claro que o professor não está lá, né, para intervir no assunto. Eles vão, primeiramente, nesse momento, discutir entre os pares. E aí, nós falo também dessa organização da sala, que ela tem alguns efeitos, né, positivos. Ela minimiza aquele congestionamento, né, deixando uma boa organização da sala, o professor consegue, né, caminhar pela sala ter um acesso melhor, né. Também ele é importante no caso de possuir algum aluno com deficiência física, né, então ela deixa a sala mais livre para poder fazer né, transitar, prover a segurança e conforto, né, estimula o interesse, porque quando eles estão em outras formações, né, às vezes traz mais motivação, reduz a distração, e por fim, né, mudar é sempre um aprendizado. Então, a organização da sala é sempre bom ser flexível, né, e não somente também na sala de aula. Essas aulas elas podem acontecer em locais diferentes da escola, conforme a necessidade, a intenção, né, pedagógica do professor. É isso, passo a palavra. Então, gente, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre as atividades dos primeiros aos 5º anos, que, como a Neuci comentou, alguns slides acima, que são as atividades que devem ser feitas com bastante frequência na sala de aula, tá? Tanto do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ou quinto. Então, uma delas é a leitura pelo professor. Essa leitura do professor é aquelas que vocês já fazem diariamente com as crianças, né? E que vocês sabem que tem que ter gêneros diversos, textos de boa qualidade, histórias que aguçem a curiosidade e a imaginação das crianças. Então, essa leitura vocês já fazem diariamente também com os nossos estudantes, para os nossos estudantes. Outra coisa também é que essa leitura ideal que ela seja feita no primeiro momento na sala de aula. Por quê? Por conta das demandas que nós temos na sala, né? Às vezes a gente deixa para fazer a leitura depois do intervalo, no final da aula, então acaba se perdendo, então não tem esse momento de modelização de comportamento leitor que o professor faz para os nossos estudantes. Aí nós temos também a leitura pelo estudante, que também deve ter uma frequência grande, né? Deve desenvolver aí de 2 a 3 vezes por semana. Na verdade, vocês, dependendo da realidade da sala de aulas de vocês adequam na rotina de vocês a quantidade dessas atividades na semana de vocês, né? Então, os alunos recém-alfabéticos, eles são leitores inexperientes, né? Por isso não tem muita frequência na leitura. Então, eles precisam de atividades que possam contribuir para que eles adquiram a fluência leitora, né? E assim, né, tornarem um leitor proficiente. E cabe ao professor, né, organizar rotinas, né, situações para que ele leia, para que o aluno aprenda a ler com fluência, né? Vou passar o próximo. Deixa eu ver aqui. Agora a gente tem também as atividades de análise e reflexão sobre o sistema, também diariamente, sendo 3 vezes por semana, pelo menos. Atividade escrita 2 vezes, atividade de leitura. Como eu disse para vocês, o estudante ainda na fase inicial de alfabetização, ele é um leitor inexperiente, né? Então, ele precisa de atividades que sejam condizentes para ele aprender a ler mesmo, né? E uma delas nós temos o ler sem saber ler, né? Que são textos que os estudantes já sabem de memória e que que o professor pode lançar mão dessas cantigas, parlendas, para que o aluno adquira a fluência leitora. Também temos a modalidade de leitura por ajuste, né, que quando o professor faz aquela leitura com a criança que ajusta, né, a fala com a escrita.
Temos também agora a atividade de comunicação oral, que são situações que permitem emitir opiniões, acontecimentos, né? E curiosidades, etc. E dentro dela, nós temos a roda de conversa, né? No qual um tema é pré-determinado, é elegido pelo grupo ou pelo professor, uma pesquisa, algum fato, uma notícia interessante que eles achem nos jornais, em alguma revista que eles tenham em casa, que eles queiram discutir, né? Claro, tudo muito bem planejado pelo professor, né? Aí temos também a roda de biblioteca ou de indicação literária, no qual o estudante conta um pouco sobre o livro que leu, né? Durante a semana, né? Ou alguém em casa deu para ele no final de semana, né? Quando tiver alguém possível que leia em casa para ele, e ele venha contar essa história e passa a indicação literária na roda de biblioteca, que nada mais é do que ele contar por que ele gostou desse livro, por que ele está indicando aos colegas a leitura desse livro também. Aí nós temos também a roda de reconto, também, que é uma vez por semana, onde os estudantes recontam a história que leram, ou que leram para ele também em casa. Para quê? Para recuperar os episódios, os fatos, né? Os acontecimentos da história, que ele vai precisar ter essa noção desses fatos para poder mais para frente fazer a reescrita de texto, né? Aí também nós temos as atividades sequenciadas, né? São atividades que respeitam uma progressão de dificuldade e de atividades, né? Elas, no caso da leitura, elas incluem situações de leitura cujo o propósito explícito compartilhado com os estudantes é ler, né? Contribui para a compreensão, para cumprir vários objetivos didáticos, comunicar o prazer de ler ou de conhecer outros textos, outros gêneros, né? Outras formas de se escrever, porque cada autor tem uma forma de escrever, né? E as crianças vão aprendendo essa forma que o autor tem de escrever, né? Que ele escreve as histórias, os contos deles, né? E também temos a produção textual, né? Que é a produção coletiva de texto, que o professor, onde o professor e os estudantes, onde o professor escriba do ditado dos estudantes, o professor vai na lousa e as crianças produzem textos orais, né? E vão ditando ao professor, e o professor, nesse momento também, junto com os alunos, quando realiza essa atividade, pode fazer também já uma revisão processual, como quem diz assim, olha, pessoal, será que esse texto não poderia ficar um pouquinho melhor escrito? Né? Então, também ensina o comportamento escritor, né? que é escrever da esquerda para a direita, ensina o aluno a textualizar, né? E essa produção textual também pode ser feita em duplas, né? Onde um aluno que já é proficiente, já adquiriu o sistema de escrita, já sabe textualizar, ele textualiza enquanto o colega que ainda não se apropriou do sistema vai recontando a história para ele. Então, acho que eu vou continuar passando agora para acho que a Nilce, a Carla. Passa a palavra para a Carla. Isso mesmo. Então, dando continuidade, vamos falar da reescrita, né? Reescrita é reescrever, contar, né, com as próprias palavras, uma história conhecida, né, da qual o estudante já está familiarizado. E aí ele faz essa reescrita, constrói, né, um enredo que seja, né, que tenha coesão, que seja coerente. Ao reescrever, as crianças elas vão recuperando esses acontecimentos, né, esses episódios, vão utilizando a linguagem, se apropriando da linguagem escrita, organizando, né, como a Rita falou, isso pode ser, né, em dupla, pode ser individual, depende muito dessa intencionalidade do professor, tá? Então, a reescrita é um momento muito importante. Aí temos também a revisão de texto, né, que visa melhorar a escrita, ter uma clareza,
é um processo de melhoramento do texto. Então, toda vez que vai revisando, vai aprimorando essa escrita. Para ter uma progressão textual, né, que ela tem que apresentar, tem que ter um início, um meio e um fim, apresentando, como eu falei, a coesão e a coerência. Então, garante que o texto seja claro e de fácil entendimento, né? Então, ele faz parte do processo da escrita e podemos, através dele também, através dessa revisão, corrigir, né, erros gramaticais, trabalhar também a correção da ortografia, segundo os objetivos do tema proposto pelos professores. Então, esse fica aqui um pouquinho do que a gente pode trabalhar na questão da reescrita e da revisão. Passo a palavra para a Neuci. Bom, então, conforme a Rita e a Carla, né, disseram, né, agora nós vamos ver aqui sobre a análise de um texto, né, bem escrito. Nesse momento, gente, muito importante que você, professor, escolha aí entre os textos, né, produzidos, né, com a turma, um texto que vocês possam estar trabalhando e estar modelizando, né, levando isso trabalhar de forma coletiva, é claro, colocar isso para os estudantes, destacando aqui alguns aspectos. Mas nessa escolha, gente, é muito importante vocês firmarem um contrato, que é um contrato didático aí com a sala, né? De qual será esse texto e por que vocês estão escolhendo esse texto para que possam fazer aí uma análise. Então, nessa análise, é importante, né, garantir aí, né, o contato e a frequência desse tipo de leitura nas aulas. Então, o que nós vamos observar nesse texto? Não pode ser olhando para o texto todo construído ou uma parte desse texto, né? Um fragmento, porque a gente sabe muito bem que é um trabalho que requer bastante tempo e às vezes em uma aula vocês não vão conseguir fazer, né? Às vezes tem desdobramento desse trabalho, com certeza. Então, nesse caso, quando vocês estiverem chamando atenção para esse texto, né, que vocês estarão aí pegando como modelo para fazer essa análise, chamando a atenção dos estudantes, gente, para as expressões do quais eles utilizaram, principalmente também com o texto-fonte, no caso das expressões, né, dos recursos linguísticos utilizados pelo autor, está recuperando isso, né, porque é uma forma das crianças estarem escrevendo cada vez melhor e se apropriando desses recursos linguísticos trabalhado aí, ou seja, num conto, enfim, no texto que vocês solicitaram aí, no caso, uma reescrita, né, como exemplo aí, né? Porque o que a gente precisa, né, o que isso tudo vai ajudar é a compreender que a linguagem escrita, ela é um objeto de conhecimento. E ela é diferente, né, da linguagem, aliás, a linguagem que se escreve é diferente da linguagem, né, do que se fala, né, da linguagem falada, né? Então, eles precisam perceber essa diferença e se apropriar desses recursos, né, linguísticos que cada autor tem, né? Tá se apropriando disso para que o texto fica cada vez mais, né, melhor e, por que não, até mais bonito, né? Soar melhor aí nessa leitura e nessa escrita. Então, nessa abordagem, nós também chamamos a atenção, gente, para a textualidade, né, do texto, que como o texto ele é tecido, né, olhando aí para os aspectos, né, com relação aí à coerência, à coesão, que é muito importante, né, porque principalmente os meninos que já se apropriaram disso tudo, é uma forma de estar avançando aí na aprendizagem deles, chamando aí a atenção para a coerência e coesão. E também não, por que não, né? Também, por que não, né? Com relação à reflexão sobre o sistema de escrita, né? No caso aí, daqueles que estão se apropriando, né? Que estão, já tem essa consciência aí do próprio sistema de escrita, já tem isso embasado, e está melhorando no sentido de olhar para os aspectos ortográficos. E depois, lógico, finalmente, olhando também para a pontuação. Então, por isso que é importante a gente fazer essa análise, tirando aí ou destacando quais textos, né, serão colocados aí como modelo para se trabalhar, tá bom? Com a turma. Passo a palavra.
Bom, aí eu acho que continuo aqui com os projetos, né? Então vamos lá, gente. Olhando para os projetos, que é uma outra, né, essa modalidade aí com relação ao trabalho, né? É muito importante. Aliás, vocês todos já têm experiência aí com os projetos, nos trabalhos, no próprio currículo, né? Nós tivemos uma mudança aí com o material do primeiro e segundo ano, mas isso não impede de vocês estarem desenvolvendo projetos, né? Para serem desenvolvidos aí com a turma. E esses projetos, gente, são projetos que a gente chama atenção dos projetos didáticos, né? Porque há uma diferença muito grande entre projetos didáticos e projetos temáticos. Eu vou dar um exemplo. Com relação ao projeto temático, seria como nós vamos estar vivenciando, aliás, vocês já estão vivenciando, essa preparação para a festa junina, né? Mas e o projeto didático, ele tem toda uma dimensão cada vez maior, né? Muito mais elaborado, porque tem objetivos aí, o tempo que será desenvolvido esse projeto, o produto final, enfim, tem as etapas. Então, ele tem que ser muito bem construído, né? E no nosso material, ele traz modelos de construção de projeto, principalmente aí do terceiro ano em diante, mas do primeiro e do segundo ano, exatamente esse ano que teve mudanças, vocês têm modelos com o próprio material do Ler e Escrever, que ele auxilia bastante nessa construção de projetos e que tipo de projetos vocês podem desenvolver. E sabemos que a escola também, cada escola tem o projeto que ela trabalha aí anualmente e pode trazer isso como aprendizagem, né? Lógico, elaborado aí com a equipe, isso sendo trabalhado com as turmas de vocês. Tudo bem? E esse projeto, ele não pode ser um projeto só do professor ou da escola, ele é um projeto de todos. Todos têm que ver sentido na realização desse projeto e, lógico, sempre obtivando aí um produto final. E, nesse caso, é sempre pensando na leitura e na escrita dos nossos estudantes. Isso olhando aqui para a parte do ensino, tá? Olhando para a língua portuguesa. Então, pode passar. Aqui, gente, eu já falei, acho que de forma breve, eu já expliquei, né, sobre o projeto didático, né, que ele oferece, e aqui não traz sobre o projeto temático, mas eu já dei uma breve explicação para vocês. E o projeto, ele é muito importante no desenvolvimento das aprendizagens das nossas crianças, tá? Então, eu acho e com as etapas que eu já coloquei aqui, ele tem toda uma organização, né, que deve ser construída e colocada para os nossos estudantes antes desse desenvolvimento. Pode passar. Bom, acho que nós chegamos finalmente aqui nas referências que nós utilizamos o guia do planejamento e orientações didáticas, né, olhando lá para o material do Ler e Escrever, com relação aqui ao primeiro ano. Temos também, com relação à gestão de sala de aula, também nós tiramos alguns textos aqui, algumas partes, né, com relação ao trabalho que a própria Délia Lerner colocou nesse material, que aliás, a gente tirou para trazer para esse material, que é o Guia do Formador do PIC. Pode passar. E agora, né, meninas, é o momento da gente finalizar aqui e agradecer, tá? Agradeço por mais um momento aqui de ATPC com vocês e espero vocês até até breve, né? Vamos lá, meninas? Até breve, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até breve, professores. Até mais, até o próximo encontro.